texto de Amós 9, do 1 ao 6, nos diz o seguinte: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer, e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, lhe darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles, para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Vamos a mais uma oração. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais um domingo que o Senhor nos dá, por mais uma semana a ser iniciada e pela oportunidade de começá-la aqui, junto aos nossos irmãos, ouvindo a tua palavra, sendo alimentado por ela. Nos ajuda na compreensão deste texto, pela intervenção do teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, mantendo sua Bíblia aberta nesses 6 versículos. Meus irmãos, nós tivemos algumas visões de Amós sendo expostas nos últimos tempos. A gente começou, são 5 as visões nesse finalzinho de livro, do capítulo 7 ao capítulo 9. As primeiras 3 no capítulo 7, a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Depois no capítulo 8, a visão de um cesto de frutos. E agora, uma visão do Senhor e do templo destruído. E essa última visão das 5 que Deus deu ao profeta Amós é sobre o futuro da nação de Israel. Tudo isso que nós vimos, encerrando com essa visão de hoje, tem a ver com o futuro da nação de Israel. Porém, diferente das outras visões, em que ele se utilizou de objetos, agora o próprio Deus é quem aparece. E ele aparece junto ao altar. E ele traz a ideia ao profeta Amós de que ele vai pessoalmente executar o juízo. Então acompanhe comigo num primeiro momento, a visão do templo destruído. Nós vamos ler novamente a primeira parte do versículo 1, que diz o seguinte: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, que eu acabei de falar. Então na visão você tem o Senhor visto em pé ao lado do altar, junto ao altar, e ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Até aí. Veja só, é uma visão de uma destruição, mas não uma destruição qualquer. Não é que esse templo vai ser destruído porque faltava estrutura a ele, não é porque ele já estava para ruir. Essa destruição será provocada, e ela será provocada por ordem do próprio Deus. Acho que você já leu Juízes, e você lembra de Sansão pedindo uma vez mais, por uma última vez, força a Deus para empurrar as colunas e fazer com que aqueles seus adversários fossem destruídos. Aqueles filisteus todos morreram, e ele matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Mas
foi Sansão que empurrou ali as colunas. E Deus não ordenou que ele fizesse isso, mas atendeu por uma última vez uma petição do seu servo. Aqui agora as colunas serão sim derrubadas, os capitéis serão batidos para que os umbrais do templo possam ser derribados, mas é o Senhor que ordena que isso aconteça. Veja só, ele diz: bata nos capitéis das colunas para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Ele que está dizendo isso para Amós. Amós diz: ele me disse. Então não é uma questão que o templo vai ser destruído porque alguém ficou com muita raiva de alguma coisa que aconteceu dentro do templo e agora vai descontar destruindo esse templo. Não é alguma coisa que vai ser uma resposta de uma nação que serve a outros deuses que vai destruir aquele templo. É a resposta de Deus para um povo que está fora das suas determinações. É a resposta de Deus a um povo que está longe daquilo que Ele estabeleceu para que aquele povo vivesse. Não nos esqueçamos, o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. E muitas vezes durante todo esse livro, eles desconsideram a possibilidade, a probabilidade muito alta de serem punidos por conta de seus pecados, justamente por serem o povo escolhido de Deus. Então eles repousavam numa falsa segurança, porque Amós mostra para nós durante todo o seu livro, durante toda a exposição de sua profecia, que Deus começa o juízo pela sua própria casa, pelo seu próprio povo, até para dar exemplo aos ímpios de que ninguém escapará. É óbvio que nós aprendemos, inclusive hoje pela manhã, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. É óbvio que nenhum dos nossos pecados nos lançará mais no inferno, mas as consequências dos nossos atos pecaminosos, sim, nos alcançará. Não pense que você vai pecar e que nada vai acontecer. Agora também tem uma coisa: se nada acontecer, pode ter certeza, você não é filho de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Hebreus 12, versículo 6, se vocês puderem colocar aí, diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama, como o pai corrige o seu filho, e castiga todo filho a quem aceita ou recebe. Então, se você não tem correção do seu pecado, é porque você não é filho. E é duro isso, porque tem muita gente que diz: vou descansar esse final de semana, porque eu também sou filho de Deus. Não sei, talvez não seja. Quando é que eu vou saber disso? Quando eu fizer algo errado e eu não for corrigido, quando eu for deixado viver segundo o meu próprio entendimento, quando não houver nenhuma consequência imediata dos meus atos. Mas uma hora a conta chega, sempre chega. Então o Senhor aqui é visto em pé ao lado do altar em um templo, um lugar onde tradicionalmente habita a glória de Deus. Nós não temos o nome do templo aqui, mas o contexto das visões, e principalmente aquela disputa entre Amós e Amazias lá atrás, nós podemos perceber que é mais provável que seja o templo de Betel. E lembremos, no templo de Betel existia um bezerro de ouro. Lá foi colocado um dos 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse, e assim de forma meio que intermediária servisse a Deus. Mas nós não temos outro mediador entre nós e Deus a não ser Cristo. Não precisamos de intermediação fora a dele. Nós oramos em nome de Jesus e ninguém mais, porque somente ele é quem faz essa ligação. Então esse lugar, que é um lugar de proteção, é um lugar de bênção, é um lugar de comunhão alegre com Deus, vai ser transformado nessa visão em um local de julgamento sob as ordens do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar muito claro
que infelizmente no nosso tempo ainda é muito vigente o discurso em várias pregações que nós podemos ouvir hoje na internet, que é um celeiro de pregações, tanto boas quanto péssimas, que Deus não quer que você sofra, que Deus não quer que você se dê mal em qualquer situação, mesmo que você esteja errado, porque Deus é amor. É lindo isso, mas é errado, porque Deus é amor, mas faltou o restante do versículo, faltou o restante da ideia. Deus é amor, mas também é justiça, juízo. Deus se ira contra o pecado. Ele não deixou de amar você, mas Ele se ira com o pecado que você comete. Então, eu posso sofrer sanções por ordem do próprio Deus? Claro, e fico feliz, porque é sinal de que Ele quer que você acerte e que Ele não esqueceu de você como filho. Lembre-se sempre disso. Se eu estou sentindo na minha carne o peso da mão corretiva de Deus, é porque eu sou filho. Então, graças a Deus que Israel estava sendo chamado à responsabilidade através do profeta Amós e das visões que Deus deu a ele. Era o tempo todo Deus lembrando: vocês passarão por isso, vocês enfrentarão tudo isso, porque não se voltaram para mim. Amós já tem falado muito tempo antes: vocês já experimentaram fome, seca, morte e não se voltaram. Está chegando o tempo da quarta transgressão e daqui a pouco a gente vai falar nela. Então a palavra de Deus na visão começa com uma ordem para destruir o templo e matar os adoradores com a queda dos escombros. Ele fala aqui: para que os umbrais comecem a tremer. Imagine só, você começar uma rachadura na parede e chegar até o teto, e esse teto começar a tremer. Alguém fica aqui? Não, né? Começa a correr por todo lado. Infelizmente só temos duas saídas, aquela lá, a lateral, e essa daqui. Provavelmente alguém seria pisoteado na correria. Então, mesmo que você procurasse fugir, alguns poderiam morrer na fuga. E essa é a grande questão. Os escombros começam a cair. Todo mundo vai escapar? Não. Ninguém escapará. E eu vou ser um pouco repetitivo mesmo, que é para você não esquecer que ninguém vai escapar. As duas ordens dão instruções para a destruição do templo e dos adoradores que nele se encontram. Os umbrais começam a tremer e os pedaços caem sobre a cabeça de todos eles. Eles quem? Os adoradores do bezerro de ouro que estão dentro do templo de Betel. Os capitéis que seguram o teto são atingidos com tanta força que faz tremer até a fundação do templo. Então não é só pedaço de concreto caindo na cabeça, é o chão tremendo, é o chão rachando, é o chão abrindo. Existe a possibilidade de um terremoto, e o poder é tão grande que o edifício todo desmorona sobre o povo que foi para o templo. Se você tivesse um simples vislumbre de que esse templo cairia hoje, você teria vindo aqui? Não, né? Pois é, mas esse povo também não sabia que cairia. A questão é simples. Deus não precisava avisar mais uma vez que os pecadores, que os idólatras seriam destruídos. Já havia avisado muitas e muitas vezes. Todas as vezes que eles subiam ao templo para adorar alguém que não é Deus, eles estavam alimentando essa ira e a possibilidade de serem punidos. Mas agora a gente vai para uma segunda parte, que vai do segundo ponto do versículo 1 até o versículo 4. E a gente aqui vai ver que ninguém vai escapar de Deus. Continuação do versículo 1.
depois de os pedaços caírem sobre a cabeça de todos eles, ele diz: matarei a espada os que restarem. Eu falei da fuga, quem conseguir passar pelas portas conseguiu, e quem não conseguir, passa a espada. Imagina essa visão. Eu sei que é muito fraca a comparação, mas imagine pessoas saindo por aqui. Quem bate na porta e volta, as pedras matam. Quem consegue passar pela porta, lá fora tem gente com a espada já pronta para matar. Ninguém escapa. E ele continua: nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Antes da gente continuar, quero só abrir um pequeno parêntese. Imagine você, a gente está no culto de missões, eu não posso esquecer disso. Imagine você evangelizar alguém dizendo assim: ó, se você fizer o que não for da vontade de Deus, você não vai escapar. Se você morrer sem ele, você vai para o inferno. Tem muita gente que diz: não se faz isso. Pelo amor de Deus, você quer afugentar as pessoas dizendo que se elas morrerem sem Deus, vão para o inferno. Tem meio termo, meus irmãos? Tem meio termo? Não tem. Se eu vivo com Cristo e eu morro em Cristo, o que é que me espera? Vida eterna. Vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Cristo, para que todo aquele que nele crê, Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vida sem Cristo, uma vida sem fé em Cristo, termina em quê? Numa morte sem Ele, numa morte eterna. Então, ou eu vou ser salvo, ou eu vou encontrar perdição. Ou eu estarei com Cristo eternamente, ou eu estarei sem Ele eternamente. Sem Cristo, quem é que vai estar de braços abertos me esperando com um lago de fogo e enxofre para eu dar braçadas até o final dos tempos? O diabo. Não tem para onde correr. Então, se você for evangelizar uma pessoa com palavras doces, com aquela teologia light, sem querer ofendê-la, muito cuidado, porque a palavra de Deus ofende o pecador, e ainda bem que é assim, para que ele caia em si e se arrependa dos seus pecados. Se ele não se vê confrontado, como é que ele vai se arrepender da vida que ele está tendo até agora? Ele está achando tudo muito bom, mas ele não pode continuar desse jeito. A gente diz: Jesus te ama e eu também. Entrega o folheto e sai. E a gente precisa dizer: Jesus te ama, eu também. Por isso que eu estou dizendo: se você não se converter, vai para o inferno. Em amor, eu estou lhe dizendo isso. Se conserte, busque a Cristo, senão tem coisa boa ali esperando. Então o foco da visão agora vai sair da destruição do templo e vai se deslocar para a morte do povo, porque ele está dizendo: matarei a espada todos os que restarem. Já tinha morte do povo com a destruição do templo, mas fora a destruição do templo tem mais morte. Deus irá perseguir aqueles que restarem com o propósito de destruí-los. Quando ele diz aqui: matarei a espada os que restarem, isso implica uma derrota militar. E nós sabemos que o povo de Israel, pouco tempo depois, 50 a 60 anos depois da profecia de Amós, é derrotado pelos assírios. Mas antes de tudo, a atenção vai se concentrar na incapacidade desse povo de fugir ou escapar de Deus. Mais uma vez, ninguém vai escapar. E essa fuga é desesperada. É desesperada porque a morte é certa. Se você está numa situação em que a morte está muito próxima de você,
você vai se desesperar e tentar fugir. É óbvio. Ninguém fica parado esperando o trem passar por cima. Tenta correr. Ninguém fica parado esperando o teto cair. A menor rachadura, você sai de perto. Mas se esconder de Deus é inútil. É interessante, né? Nessa época não havia câmeras de monitoramento como as que captaram as imagens de pessoas segurando as mãos uns dos outros e orando, agradecendo por propina. Nesse tempo não existia rede social para mostrar os erros que as pessoas cometem, mesmo dizendo que confiam em Deus, mas mostrando com as suas vidas o total contrário. A gente pode dizer o seguinte: eu vou tirar aquela câmera para que ela não mostre o que eu estou fazendo, então eu vou me esconder de Deus, porque não vai ter imagens. Eu posso dizer: eu vou desativar as minhas redes sociais, porque ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Deus não vai ver. Será? O maior erro que alguém pode cometer é olhar para frente e dizer: não vem ninguém. Olhar para trás e dizer: também não tem ninguém. Olha para o lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Vou fazer. Faltou você olhar para onde? Para cima? Para qualquer canto que você olhar, quem está lá? Deus. Não precisa nem você olhar para cima. Você tem que olhar, aqui do meu lado. Deus está. Deus está nos vendo exatamente agora, porque Ele está presente nesse lugar. E quando Ele está presente em todos os lugares, Ele está presente, nós precisamos nos comportar de maneira santa e irrepreensível, porque é assim que Paulo fala em Efésios 1:4, nós fomos salvos para viver de forma santa e irrepreensível na sua presença, ou seja, em todo momento. Você não sai da presença de Deus, não tem como. Então você pode fugir o quanto for, é inútil. Não quer dizer que Ele vai lhe achar, quer dizer que Ele não sai do seu pé, quer dizer que Ele não sai do seu lado. E é impressionante, porque existem pessoas nesse mundo que querem sair de lá de Deus, que querem se afastar de Deus, que querem viver uma vida longe de Deus. Sabe quando elas conseguem? Nunca, porque Ele vai estar do seu lado, ou lhe abençoando, lhe protegendo, ou lhe observando e corrigindo, e punindo, e deixando que as consequências do seu erro sobrevenham sobre você. Proteção contra o Senhor dos Exércitos é uma ilusão. Os israelitas que acreditam que o Senhor estará com eles, que nenhuma calamidade poderá lhes sobrevir, vão ter uma grande surpresa. E surpresa pode ser boa ou má. Nesse caso não vai ser boa. Essa segunda parte do versículo 1 mostra que naquele dia não haverá refúgio para os falsos seguidores de Deus. E aí veja, o que faz de você um servo do Senhor, um filho de Deus? É você frequentar o templo? Não. É você se ligar a uma divindade, porque eles estavam ligados? Também não. O que faz de você um filho de Deus é a graça do próprio Deus derramada sobre você, recebida pela fé que foi colocada no seu coração, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso transforma o miserável pecador em uma nova criatura, ou seja, um filho de Deus. Então, se você está dentro da igreja, mas não serve ao Senhor verdadeiro, você é um falso seguidor de Deus. E para esses não haverá escapatória. Ele diz: nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ponto. Então, nada daquilo que eles confiavam seria capaz de livrá-los do juízo de Deus. Eles estavam de frente para o bezerro de ouro. Eles podiam orar 1000 vezes para o bezerro livrar. Vai livrar? Não.
Você pode andar com um amuleto dentro da sua camisa, e todas as vezes que você estiver em perigo, você puxa o amuleto, dá um beijo nele, faz o sinal da cruz, não vai te livrar. Você pode andar com um patuá, com uma figa dentro do bolso, você pode andar com o que for, você pode andar todo cheio de apetrecho, você pode andar com um galho de arruda aqui na sua orelha, você pode tomar banho de sal grosso, ninguém escapa do juízo de Deus. Você pode preparar até a sua água hoje, botar no copinho lá, fica à vontade, não adianta. O que adianta mesmo é se consertar e servir ao Senhor com fidelidade, assim como Ele é fiel para conosco. Ninguém fugirá ou escapará, e Amós vai citar agora do versículo 2 ao versículo 4, 5 lugares que os judeus pensavam que poderiam fugir de Deus. Olha que beleza, eles achando que poderiam escapar. Então eu vou escolher aqui um dos 5 lugares, 5 alternativas, mesmo sabendo que não existe alternativa, mas o homem gosta de se iludir um pouco, e eu vou trabalhar 2, depois mais 2 e por fim a 5ª. Olha o que é que diz o versículo 2: ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo. Qual é o mais profundo abismo? Em grego é o Sheol, o inferno. Essa palavra pode ser traduzida como sepultura, mas aqui eles não estão mortos ainda. Então, se você ainda não está morto e está cavando para chegar no mais profundo abismo, na realidade você está tentando chegar até o inferno, pensando que Deus não está lá. Deus está no inferno? Eita, momento, dúvidas quanto à heresia que pode ser lançada. Eu não vou falar heresia, Deus está no inferno também, só que lá Ele está para juízo e punição constantes. Tem gente que diz que em junho Deus não está lá no Parque do Povo. Tem gente que diz que hoje Deus não está lá na vaquejada. Não é assim? Deus não pode estar nesses cantos, porque só tem gente que não presta, fazendo o que não presta. Não, minha gente, Deus está em todos os locais, os seus olhos estão contemplando tudo, os maus e os bons. Deus está aqui a nos abençoar, Deus está lá também, não só em juízo, mas protegendo o seu filho, sua filha, que foi mesmo que você não quisesse, e vai chegar 4 horas da manhã, e você vai estar sentada no sofá da sala, dizendo graças a Deus que chegou. Deus está lá, não se esqueça disso. Então ele fala, ainda que cavarem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se a mão dele vai tirar de lá é porque ele está lá. E ele ainda diz, se subirem ao céu, de lá os farei descer. Não adianta. Veja só, ele cita abismo, barra inferno, e cita o céu, os 2 primeiros locais onde eles poderiam fugir. Poderiam, mas não vão conseguir. Qual é a questão aqui? Se o povo correr para o abismo, o lugar quase inacessível dos mortos, ou se eles fizerem uma escalada impossível até os céus, Deus vai encontrar e remover dos lugares para onde quis escapar. Lembre-se, não dá para chegar aos céus agora, que eu diga o pessoal da Torre de Babel, não dá para chegar, mas mesmo que eles chegassem muito próximo, o Senhor os arrancaria de lá. Não importa quão extrema a distância, a mão de Deus está presente. Salmo 139, do 7 ao 10, o que diz? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Para onde eu vou fugir? Se em todo lugar Ele está. Mas aí vem o versículo 3. Uma terceira possibilidade e uma quarta possibilidade são apresentadas. Veja só. A terceira nos diz: se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. Quarto local: e caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem para quê? Para que a serpente os morda. Quando você vê serpente, provavelmente você deve se lembrar daquela serpente lá de Gênesis 3. E você vai dizer assim: mas aquela serpente não era um instrumento de Deus, era o instrumento de Satanás. Quem criou a serpente? Deus. Quem pode fazer a serpente cumprir a sua vontade? Deus. E a serpente pode ser um instrumento para Deus fazer a sua vontade de punição a esse povo também. Veja só, nós temos aqui o alto do Monte Carmelo e o fundo do mar. Veja que sempre os contrastes são entre algo muito alto e algo muito baixo. A extremidade do céu, mas também a profundidade da terra. O Carmelo era o monte mais alto da Palestina. Daí a ideia de se lançar para se esconder no alto do Monte Carmelo. Ele era conhecido por suas matas fechadas, então era bom de se esconder. Mas também ele era conhecido por mais de 1000 cavernas de pedra calcária que serviam de esconderijo. Então veja, se eu tenho mais de 1000 cavernas, dá para esse povo se esconder. Vamos dizer que pelo menos 10 possam ir para cada caverna. É abrigo para mais de 10.000 pessoas. Mas de fato, o Senhor encontra na caverna. Elias soube disso. Elias estava na caverna e o Senhor o viu lá. Às vezes a gente está na caverna, mas o Senhor está de olho na gente. O fundo do mar era uma região profunda e inabitável. Existe uma região que nem os peixes conseguem chegar, todos eles, a região chamada abissal. Então tem peixes que conseguem chegar até 40, 50 metros de profundidade. Depois disso, não dá mais. O homem tenta chegar com um tubo de oxigênio, chega um momento que também não dá mais. Tenta se esconder, tenta encontrar os fundamentos da terra lá no fundo do mar, como disse Jonas no capítulo 2. Não adianta. Nem a altura, nem a profundidade pode separar as pessoas de Deus. Não é isso que a gente vê lá em Romanos 8, 38 e 39? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas também nem a altura, nem a profundidade pode permitir que as pessoas se escondam da ira de Deus. Deus vai encontrá-los no alto do Carmelo, e Deus vai encontrá-los no fundo do mar, e ainda vai dizer para a serpente marinha mordê-los. A serpente obedece à ordem de Deus. Mas ainda há um quinto local, no versículo 4: se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, o que vai acontecer?
ali darei ordem à espada, e ela os matará. Veja só, a situação é tão terrível, que aquele povo poderia dizer o seguinte: é melhor que a gente se renda e se entregue como escravo aos nossos inimigos. Então nós vamos cativos para a terra dos nossos inimigos. Agora muda-se de um esconderijo a ênfase para uma fuga rumo ao cativeiro com vida, mas na mão dos seus inimigos. Até mesmo essa rota de fuga vai ser guardada pela espada de Yahweh, do Senhor dos Exércitos. Mesmo que eles se entreguem como escravos ao povo inimigo e tentem ir com vida para outro local, mas a ordem vai ser dada à espada e ela os matará. De fato, ninguém vai escapar. Não tem como. Foram 5 alternativas que Amós mostrou, que eles achavam que poderiam escapar, mas não tem como. Ele está expressando aqui que chegou o tempo da 4ª transgressão. Talvez você não lembre, que já faz tempo, foi nos 2 primeiros capítulos, mas ele dizia o seguinte: as 6 nações que receberam a profecia inicialmente, por 3 ou por 4 transgressões daquele povo, eu não suspenderei o castigo. Chegou o tempo da 4ª transgressão. Chegou o tempo que a paciência de Deus com relação àquele pecado se acabou. Peraí, pastor, mas quando eu estava nos meus estudos preliminares, na minha caminhada cristã, eu aprendi que um dos atributos de Deus é a longanimidade. Quer dizer que Deus é muito paciente. Mas paciência tem limite. Porque essa paciência não pode ofuscar, obscurecer os outros atributos de Deus. Ou seja, Deus não pode ser mais paciente do que justo, mais paciente do que santo. Se o pecado desse povo incomoda o Senhor, fere a sua santidade, fere a sua justiça, essa paciência tem limite. Longanimidade é um longo ânimo, um longo fôlego, quer dizer que ele respira. Você faz algo errado e ele respira, conta até 1000, não é nem até 10, a gente conta até 2, mas ele conta até 1000, porque ele é longânimo. Mas chega um momento que ele diz: essa foi a 4ª transgressão. Não dá para continuar sendo um Deus justo e manter você fazendo tudo o que é contrário à minha palavra. Eu te escolhi como meu povo e você precisa se consertar. Ele deixa muito claro que chegou o tempo dessa 4ª transgressão no finalzinho do verso 4, quando ele diz: porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Ou seja, agora eu vou colocar os meus olhos sobre vocês para trazer juízo e não favorecimento. Essa declaração, porei meus olhos sobre eles, pode descrever 2 atos de Deus, um positivo e um negativo. O positivo: Deus cuida daqueles a quem ama, então ele coloca os olhos para o bem. Jeremias 24:6: olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra, eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Mas também pôr os olhos sobre eles para o mal, ou seja, um ato negativo de Deus contra aqueles a quem ele odeia. Pastor, Deus é amor, pastor, eu vou ter que lembrar isso para o senhor de novo. E eu vou ter que lembrar a você que Deus é justiça. Pedro, por gentileza, coloca aí Salmo 5, versículo 5. Que é para você não sair daqui, né? Os arrogantes não
permanecerão na tua presença. Qual é a palavra que está aí? Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tem outra. Evangelho não é feito de meios termos, não é feito de talvez, não é bem assim, vamos tentar desenrolar aqui de algum jeito. Não dá. Ou é ou não é. Ou você é filho ou você não é. Ou você vive para ele ou você não vive. Ou você se entrega à palavra ou você vive segundo o curso desse mundo. Ou você é alguém a quem Deus ama porque é filho, é escolhido, é propriedade exclusiva dele, ou você é alguém a quem ele odeia porque pratica a iniquidade. Há uma razão para isso. E esse contraste para o mal e não para o bem vai enfatizar uma situação trágica de Israel. É trágico. Você espera ser o povo escolhido de Deus para sempre. Você acha que nada vai acontecer de mal, aí você segue um caminho totalmente contrário àquele que ele estabeleceu. Aí você achava que nunca ia acontecer nada de mal. Aí chega um momento que ele diz: eu vou colocar os olhos sobre você para o mal. Ou seja, o que espera você é uma situação trágica. No passado Deus derramou a sua graça, protegeu o povo, livrou dos inimigos, trouxe de volta, abençoou abundantemente com poder e prosperidade. Esse povo era rico e tinha um grande poderio militar, mas o futuro reservava uma mudança radical na forma de Deus olhar para esse povo. Yahweh, o poderoso guerreiro, trará maldição em vez de bênção sobre seu povo. Mais uma vez, pastor, Deus pode trazer maldição para o seu povo? Deus não é Deus de bênção? Leia Deuteronômio 28, do 1 ao 14. É o Deus que diz que se você hoje ouvir a sua voz atentamente e seguir as palavras que hoje Ele lhe ordena, e não se afastar delas, você tem 14 versículos de bênção. Mas o capítulo 28 de Deuteronômio tem mais de 50 versículos. Do 15 para frente, ele diz a mesma coisa: se hoje você ouvir a minha voz, mas não guardar os mandamentos que hoje eu lhe ordeno, se afastando daquilo que eu estabeleci, você tem tudo isso aqui de maldição. E é isso que é bonito na palavra de Deus, ela não tem brechas. Tem gente que vai tentar encontrar brecha, mas isso aqui não é o Código Penal, isso aqui é a palavra de Deus. Você pode ser o advogado mais habilidoso, você não vai encontrar brecha, porque ele não deixou brechas, ele não deixa ponta solta. Vamos aos 2 últimos versículos, para que depois a gente possa finalmente aplicar esse texto. Aqui há uma lembrança. Até agora foi Deus falando por intermédio de Amós. Provavelmente na sua Bíblia as aspas começaram no versículo 1, mas elas terminam no versículo 4. Agora Amós vai lembrar ao povo o poder de Deus para julgar. Então ele disse tudo o que aconteceria e que o juízo de Deus era inevitável, que ninguém ia escapar. Mas agora ele vai explicar o porquê. Por que o juízo de Deus é inevitável? Porque ele tem poder para isso. Então é um hino de celebração do poder de Deus, e sustenta o argumento do profeta de que Israel não poderia escapar ao julgamento de Deus. É meio que uma explicação: olha, tudo aquilo que eu falei que era Deus falando pela minha boca, nos 4 primeiros versículos, isso aqui é a razão, versículos 5 e 6. Então Amós transforma as boas novas
do glorioso poder de Deus numa terrível advertência do seu julgamento. E o hino começa e termina com a declaração do nome do Senhor. Veja só, ele começa dizendo: porque o Senhor, quem é o Senhor? Adonai. Quando ele cita Adonai, este nome de Deus, ele está enfatizando a soberania e o poder de Deus. Então ele começa dizendo: porque Adonai, o Deus poderoso e soberano, o Senhor dos exércitos, Yahweh Tsabaó, o Senhor dos exércitos, o que tem domínio sobre toda a criação. E ele continua dizendo: é o que toca a terra. E quando ele toca a terra, essa terra se derrete. O salmista já falou sobre isso, que a terra se dissolve. E ele está dizendo aqui: o Senhor é quem toca a terra e ela se derrete. E quando a terra se derrete, o que é que acontece? Morte. Todos os seus moradores estarão de luto. O Senhor toca a terra e ela se derrete, a terra se enluta, chora de dor com as calamidades que Deus pode trazer sobre a terra, por Ele ser quem é. Vocês desconheceram quem é Deus, mas eu estou aqui para lembrar: Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele toca a terra e ela se derrete, e vocês vão chorar, porque não ouviram a voz dele antes. E ele vai continuar dizendo: toda a terra subirá como o Nilo, um rio que era conhecido por marés muito altas. Mas ele diz: e abaixará como o rio do Egito. Qual é o rio do Egito? O Nilo. Então ele está dizendo: esse toque na terra que a faz derreter, também expressa o poder de Deus de fazer oscilar as águas do rio para cima ou para baixo. Quando Deus toca nessa terra, de modo a levantar as águas do Nilo, o que que ele pode trazer como efeito punitivo? Enchentes. Faz 21 anos, Indonésia, 2004, o que que aconteceu? Tsunami. Morreu? Casas foram destruídas, não foram? Porque as águas subiram. Tem muita gente que vai dizer: ah, mas o problema é que o homem construiu muito próximo do mar, o homem invadiu e agora a natureza se revolta contra o homem. Tem gente que chama de natureza, tem gente que chama de universo, eu chamo de Deus. Deus toca a terra e as águas se levantam e cobrem aquilo que o homem acha que é segurança. Porque não só caiu casinha pequena, prédios foram derrubados. E aí a gente vai para o segundo ponto: quando as águas abaixam do rio, o que é que nós temos? Seca. De vez em quando a gente vai passando para João Pessoa e vai observando ali alguns riachozinhos. Tem hora que eles estão verdes ao redor, tem um pouquinho de água, aquilo que a gente chama uma laminha de água. Mas aí depois a gente passa no outro mês, está tudo cinzento, tudo amarronzado, e aquilo que tinha um pouquinho de água é só terra rachada. Choveu em abundância durante um tempo, as águas levantam. Parou de chover, as águas abaixam. Se o Senhor não destruir com água, destrói pela falta dela. Com seca o povo não consegue plantar e colher, o povo deixa de se alimentar, o povo começa a morrer também. Mas ele continua dizendo: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra.
Veja só, Deus é quem edifica a sua casa no céu, e ela é emoldurada por um fundamento que vem até a terra. Essa foi uma colocação muito interessante do reverendo Augusto Nicodemos, porque ele vai observar que ele edifica as suas câmaras no céu, mas até onde vai o fundamento dessa casa de Deus? Até a terra. Ou seja, isso mostra a extensão do seu poder. Ele estabelece, ele edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Se o Senhor firmou as suas câmaras no céu, mas o fundamento da sua edificação é sobre a terra. Ele é Senhor dos céus, Ele é Senhor da terra, e Ele é Senhor abaixo da terra. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Amós era um simples cuidador de bodes, de ovelhas, era um chamado boieiro ou boiadeiro. Se ele morasse no Nordeste, ele seria um vaqueiro de gibão e chapéu de couro, se levantando 5 horas da manhã para cortar palma e dar para os seus gados. Mas ele sabia um pouco também da questão da evaporação. Amós também era cultura e ciência, e ele diz que Deus é o que chama as águas do mar, processo de evaporação, e as derrama sobre a terra, chuva. Senhor é o seu nome. Essa palavra Senhor já não é mais a Adonai inicial, é Yahweh. É a eternidade de Deus, é a essência de Deus, é o nome pelo qual Deus se revelou para esse povo da aliança. É o nome que diz: eu sou o que sou. Diante disso, nós vamos terminar com 2 aplicações muito rápidas. Primeira delas, Deus está em todo lugar, e ninguém vai escapar da sua presença. Ele age, Ele interfere em todas as coisas. O mesmo texto de Romanos, capítulo 8, no seu versículo 28, ele vai dizer que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, os que foram chamados segundo o seu propósito. Então ele age e interfere em todas as coisas. Deus não criou a terra e os seus habitantes e se ausentou dessa terra. Ele não é só um Deus transcendente, que habita os mais altos céus, mas é um Deus imanente, que está e se relaciona com a sua criação aqui na terra. Ele é onipresente e é onisciente, ele está em todos os lugares e ele sabe de tudo. Nós já lemos o Salmo 139, 7 a 10. Para o ímpio, a onipresença de Deus é um terror. Ele sabe que está sendo observado continuamente pelos olhos santos de Deus. É aquele que diz assim: eu vou pegar aqui porque ninguém está vendo. Deus está vendo. É aquele que diz: eu vou só riscar aqui e rasurar essa nota, mas é para eu não me prejudicar. Deus está vendo. É aquele que diz: eu já fui de manhã, para que ir de noite? Já bati meu ponto. Ninguém vai dar com a minha falta na igreja. Tem tanta gente lá. Deus está vendo. Deus está vendo sua motivação, Deus está vendo suas intenções, Deus sonda o seu coração. Deus está em todos os lugares e os seus olhos contemplam tudo. Para o ímpio é um terror isso, porque ele diz: não é possível que para onde eu vou, esse Deus está. Não é possível. Mas para o crente é um conforto. Você está aqui, seguro, são e salvo.
E você sabe que Deus está aqui. Isso é um conforto. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Deus está me ensinando. Deus está me protegendo. Deus está me dando mais ferramentas para enfrentar os desafios dessa semana, do final desse mês, do final desse ano. Deus está me alimentando para que eu possa tomar decisões que sejam para a sua glória. Deus está me dizendo o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Deus está me orientando. Ele sabe que nada escapa do olhar do Senhor. É quando você está no trabalho e você está sendo injustiçado, Deus está vendo. É quando alguém tenta lhe prejudicar em determinada situação, e Deus está vendo. Isso conforta. Você sabe que Ele está sempre a cuidar, proteger e fazer justiça em relação a você. E por último, meus irmãos, o único refúgio que nós temos contra o poder de um Deus onisciente e onipresente está aqui atrás de mim. É a cruz de Cristo. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho como me ausentar da presença dEle, eu não tenho como fugir da sua ira, eu não tenho como fugir da sua justiça, mas eu posso me esconder atrás da cruz de Cristo, e lá eu encontro refúgio, porque ali Cristo suportou a ira de Deus no nosso lugar, para nos justificar e nos apresentar diante de Deus dignos de salvação por meio dos seus méritos. Não tem como escapar do juízo de Deus, a não ser por intermédio da cruz de Cristo. Nenhuma religiosidade falsa, nenhum bezerro de ouro, nenhum moralismo da nossa parte chegar lá no céu e dizer assim: Senhor, eu fui muito bom, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu nunca fiz nada que prejudicasse ninguém, eu só não segui a tua palavra. Isso já depõe contra você. Nada que há em nós nos fará escapar do juízo deste Deus justo, a não ser o refúgio da cruz de Cristo. Por isso, quando você for falar para alguém a respeito do Evangelho, não esqueça da cruz, pois só a cruz nos livra dos efeitos do pecado. Só a cruz nos livra do derramamento da ira de Deus, porque nela Jesus Cristo tomou sobre si as nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sarados para o louvor da sua gloriosa graça.